Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça, paz e saúde a todos nós. 26 de abril, nessa quarta-feira, terceira semana da Páscoa, nos encontramos aqui pedindo a Deus sabedoria. E o evangelho que nós temos é de João, capítulo 6, versículos de 35 a 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me envia virão a mim, e quando vierem não os afastarei, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, graça e paz, nós ouvimos nesse tempo da Páscoa, nesse tempo que nós vamos caminhando até Pentecostes, a ascensão de Jesus, e termina em Pentecostes 50 dias depois da Páscoa. A Quaresma são 40 e Jesus e o período da Páscoa são 50 dias. É importante a gente sempre lembrar que a nossa convivência com o ressuscitado, ela exige tempo, ela exige dedicação e compreensão, exige fé, exige abandono da vida naquilo que Jesus nos ensina. O critério para seguir Jesus Cristo é fé. Fé é essa vontade que a gente tem de se encontrar com Deus. Eu tenho a fé ligada muito a dimensões de emoção, é muito ligada ao mundo dos protestantes, dos pentecostais e dos carismáticos. Mas a fé exigida e às vezes bíblica é essa vontade que eu tenho de continuar acreditando em Deus, apostando a vida em Jesus e lutando para se encontrar com Deus. Então o evangelho de hoje começa toda essa dimensão. Jesus disse para a multidão. Jesus não está falando para os discípulos, ele fala para a sua multidão. Eu sou o pão da vida. Quem a mim não terá mais fome. É isso mesmo. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse, que vós me vistes, mas não acreditais. Jesus agora se apresenta como pão, Pão que tira a fome. Então agora Jesus é um alimento. E esse alimento, ele arranca de nós a fome, a falta de sentido. A fome e a sede de fazer o bem, a fome e a sede de que o mundo seja melhor. Há essa fome nossa de alimento, comida, mas também há uma fome, uma sede de sentido de vida, de razões para continuar vivendo, de propósito, de desejo de fazer algo para esse mundo, de fazer algo por alguém, de trabalhar, de fazer com que a vida tenha um pouco mais de sentido diante da nossa vida. Por isso Jesus agora se apresentando como pão da vida, e diz, quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas também há aqueles que não querem acreditar. Jesus é muito lúcido a respeito disso. Jesus sabe que há uma resistência, há gente que não quer. Mas Jesus continua o seu discurso. Eu vim aqui não para fazer a minha vontade. Eu não vim aqui para fazer a minha vontade. Eu não vim aqui para fazer o que eu quero. Eu não vim aqui para garantir a minha vida. Eu não vim aqui para garantir a minha história. Eu não vim aqui para garantir o meu futuro, o meu conforto. Por isso Jesus agora se apresenta como este alimento que vai dar à pessoa disposição para tocar a vida para frente. Todos os que o Pai me envia virão a mim,
e quando vierem não os afastarei. Então Jesus tem também a consciência de que Deus enviará alguns até Ele. E Jesus vai acolher a todos, não irá afastá-los. Todos aqueles que o Pai me enviar, eu irei acolhê-los e não o afastarei de mim. Jesus tem essa consciência de que Ele tem que alimentar as pessoas, tem que dar um sentido, uma razão para as pessoas. Também a consciência de que alguns não vão acreditar nele. Tem a consciência de que Ele tem que acolher aqueles que Deus envia, aqueles que Deus traz para junto dele, aqueles que Deus coloca nos seus braços na sua responsabilidade, mas também a postura de que não afastar ninguém. A missão de Jesus não é condenar, não é julgar, é afastar, mas é acolher todos que vão até Ele porque acreditam nele. Isso não se refere aos fariseus, doutores da lei, mestres da lei, que vão até Ele porque são inimigos de Jesus. A missão de Jesus é acolher aqueles que acreditam nele. E Jesus prossegue o discurso: pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Essa consciência de viver nesse mundo fazendo a vontade de Deus e não a minha, é um grande desafio, é uma grande angústia. Eu sempre sou muito desconfiado de quem elogia muito o fato de ser padre, que tem orgulho e acha que o fato de ser um padre é um privilégio, é uma bênção, é uma glória, é uma riqueza. Eu sempre acho que não é isso. Ser padre é colocar-se à dimensão de serviço e é sofrido, porque abandonar a minha vontade, fazer a vontade de Deus, é tarefa árdua, complicada, desafiadora, angustiante, entristecedora, desesperadora até certo ponto. Falar o que Jesus diz, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, significa que eu tenho que me colocar à disposição da igreja e de Deus para fazer a vontade de Deus. E às vezes fazer a vontade de Deus é questionar a hierarquia da igreja, é desagradar muita gente que usa da igreja para questões pessoais, ou para meio de vida, ou para ter fama, poder, para ter privilégios, para ter segurança, ou para se promover e aparecer. É sempre um grande desafio essa consciência de que faço a vontade de Deus e não a minha, viu? E prossegue. Qual que é a vontade então daquele que te enviou? O que aquele que te enviou quer? Qual que é essa vontade de Deus? Aí vem Jesus, viu? E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. A vontade de Deus não é que a gente se dê bem aqui, não. A vontade de Deus é que a gente não se perca, que Jesus não nos perca e que Ele nos ressuscite. Essa é a vontade de Deus. Que a gente supere a morte, que a gente supere o fato e a ideia da gente não existir mais. Então a vontade de Deus é essa, apresentada por João. Não é que você fique rico, que você se dê bem na vida, que você case com a mulher mais bonita da cidade, que você tenha um emprego melhor. Nada disso. A vontade de Deus é que Jesus não te perca e que você seja ressuscitado no último dia. O último dia pode ser o último dia meu mesmo, né? Que Deus me ressuscite o dia que eu morrer. Viu? Que Deus me dê a vida do dia que eu morrer. E aí prossegue, viu? Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente tenha a vida eterna. A vontade de Deus é que a gente ressuscite, que Jesus nos ressuscite, para a gente viver eternamente junto com Ele. Por isso que Deus abençoe a todos nós, ilumine o nosso coração e que Jesus possa não nos perder, mas nos ressuscitar e nos dar a vida eterna. Um abraço, até mais.